empresariais, abrimos espaço para, numa sociedade onde os níveis de confiança nas entidades públicas, nos titulares de cargos públicos são quase que nulos, abrimos espaço para especulações. Se o ministro, eu próprio penso, se o ministro da Defesa de Moçambique tem minas, a licença de exploração mineira, num território localizado numa região do país que está em conflito, esse ministro pode ter interesse em que o conflito permaneça. Porque se o conflito permanece, a probabilidade de AT ir lá é diminuta. A probabilidade do regulador do setor mineiro ir lá é diminuta. Ninguém sabe quanto é que efetivamente a mina tira. Ninguém sabe quais são os canais de exportação. Ninguém sabe absolutamente nada. E ninguém sabe se o ministro paga ou não impostos. Os impactos ambientais dessa mina, ninguém sabe. Pode estar a poluir rios, solos, distribuir o ecossistema, podem estar a ser violados direitos humanos com os garimpeiros, aqueles que quiserem abandonar o local de trabalho por péssimas condições, serem assassinados. Não se esqueça. E, acima de tudo, pode estar a usar recursos públicos, militares, a irem proteger a sua área de mineração. E ninguém sabe. Então, se o caos beneficia ele vai fazer com que o caos se mantenha. Então, isso é um problema de ter pessoas que são titulares de cargos públicos e depois também têm negócios. Mas neste momento em Moçambique, e principalmente dentro do Partido Frelimo, procurar agulha no palheiro para encontrar quem não tem business e está à espera da oportunidade de estar no Estado, ser titular de cargo público para conseguir ter essas oportunidades. E eu tenho muitas dúvidas que o Sr. Chuma, não é só o Sr. Chuma, as pessoas não são santas. É por isso que ao viver em sociedade, criamos leis, regulamentos, criamos instituições de controle e instituições que punem os prevaricadores. E em Moçambique, essas instituições, quando se é forte e é poderoso, não funcionam. Em toda parte do mundo, quando se é poderoso, a lei tem dificuldades em atuar. Mas aqui no nosso contexto, simplesmente não atua. Quem tem poder pode pisar a lei e que nada o acontece. Então, neste caso, em concreto do Ministro da Defesa, eu acho que tem todas as condições para... E era muito bom, muitíssimo bom, e desafio a autoridade tributária. Como temos aqui vários ministros que dizem ter interesses empresariais no setor mineiro, era bom que a autoridade tributária mostrasse. Isso era um ato de louvar do chefe do atual governo, de dizer à autoridade tributária dar iniciativa para ir fiscalizar as minas, por exemplo, dos seus ministros, aqueles que estão a operar, ir fiscalizar as minas e ver se cumprem com todos os requisitos que estão estipulados na lei, e em termos ambientais, pagamento de impostos, não sei o quê, e dar exemplo. Se nós víssemos isso, iríamos, de alguma forma, são algumas iniciativas que podem tentar credibilizar alguém que está no poder e que ninguém acredita que merece estar no poder. Por isso, essa iniciativa, tal como a primeira que eu disse, que era estabelecer um diálogo frontal com aquele que mobiliza o povo na rua, de modo a dar confiança ao setor privado, dar confiança aos investidores e dizer que não, Moçambique é um país sério em que os moçambicanos estão a dialogar para resolver os seus problemas e ultrapassar esta crise. Olá, o que você está achando do vídeo? Se está gostando, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. E não se esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a crescer e trazer mais conteúdo para você. Desde o primeiro-ministro que apresentaste, Estevão Paulo, gente que está há muito tempo num determinado setor, que se conhece, que sabe quem são os atores,
as formas de atuação, a legislação setorial têm influências e constituem empresas dentro desses setores para poder aproveitar-se da sua influência para obter ganhos privados. E duvido muito que este tipo de indivíduos que aproveitou-se, que constitui este tipo de empresas antes de chegar aos cargos que ocupam atualmente, uma vez lá mudem a sua forma de atuação. Para as pessoas que forem ler o artigo que o CIPA publicou, verão, por exemplo, que no caso do ministro Estevão Paulo, se a memória não me engano, há uma empresa que começa a fazer a exploração mineira antes de ser criada. Exatamente, antes de ser criada. Quer dizer, e isso foi antes sequer dele ser ministro. Então, isso porque ele no setor não é. Este senhor podia ir à reforma sem se tornar ministro, mas era uma referência desse setor, pelos cargos públicos que ele já ocupou em diferentes empresas públicas desse setor. Então, se antes de ser ministro teve este tipo de atitudes, sendo ministro, obviamente, vai-se dançar a música que ele quer e as suas empresas terão sempre privilégios que os demais não têm. Então, mais uma vez, volto a frisar aqui que era muito bom que as autoridades de fiscalização, a autoridade tributária, o regulador do setor mineiro, as autoridades ambientais fossem visitar as empresas destes titulares de cargos públicos como forma de darmos exemplo e fossem ver se está tudo em conformidade. E seria bom que também o Instituto Nacional de Segurança Social visse se descontam devidamente, fazendo desconto dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. E se pagam, a autoridade tributária se paga os impostos, porque estes indivíduos se querem ser, a não ser que estas empresas tenham somente um registro e nunca entraram em atividade. É coisa que também podemos investigar como uma segunda etapa deste trabalho. Se estão registradas e não estão em atividades, o que acontece muito, isso é um fato. Agora, se estão em atividades, gostaríamos muito de saber e ver as entidades de fiscalização em Moçambique a trabalhar e a ver, até porque o Estado moçambicano neste momento enfrenta dificuldades financeiras muito graves e que seria bom que as empresas destes titulares contribuíssem, já que dizem ser empresários, contribuíssem para o fisco e ajudassem o país na arrecadação fiscal, de modo a que o Estado moçambicano depois pagasse salários condignos aos enfermeiros, aos médicos, aos serventes, aos funcionários públicos, aos professores, aos funcionários públicos no geral.